Paula, eu gostaria que você explicasse e respondesse uma das perguntas que eu mais tenho nesse canal, que é como conseguir o canabidiol, qual é o processo? Eu tenho vários vídeos que falam sobre o canabidiol e se você for ler os comentários, todos eles têm a mesma pergunta: onde consigo? Como consigo? Qual é o processo? Então eu gostaria que realmente você, que é uma médica, psiquiatra, prescritora de cannabis medicinal, que você realmente pudesse explicar essa parte. Olá a todos. Então vamos falar um pouquinho acerca de como obter o canabidiol. Bom, primeiramente eu entendo que quando o indivíduo tem esse interesse, ele já tenha passado por um especialista, né, no sentido de que é uma opção, tá, dentre tantas outras, terapêutica. Então, para isso é necessário procurar um médico prescritor de canabidiol que tem experiência, cada um de acordo com a sua especialidade. Então, no caso da nevralgia do trigêmeo, comumente neurologista, anestesista ou mesmo psiquiatra, né, na dependência de comorbidades, ou seja, aquelas patologias que estão atreladas ao quadro principal. Então, na consulta, né, vão ser realizadas uma série de perguntas, construída uma anamnese, uma história coletada, e a partir disso, né, entendendo que o canabidiol é interessante para aquela pessoa, né, no sentido de melhorar os sintomas, sabendo quais são os outros medicamentos que o indivíduo usa, ou seja, né, uma avaliação ampla, integrada. O médico irá realizar uma prescrição e há duas opções, há dois caminhos. Nós temos as associações no Brasil, as regulamentadas pela Anvisa, que são a Abrace e a PEP, né? Vocês podem ver nos sites, a gente pode deixar também disponível na descrição, até para que vocês tenham até para que vocês conheçam, né, acerca do acesso. A questão também referente aos importados, e tem também o óleo disponível nas drogarias, tá? Aí é com receituário, são outros receituários, mas isso não é um problema para o profissional. Então, basicamente é isso. Uma outra pergunta: o canabidiol, o óleo no caso, serve para tudo e todos? Que isso é também uma pergunta. O canal falou sobre neuralgia do trigêmeo. No caso, a experiência que eu relato é neuralgia do trigêmeo. Mas é muito comum as pessoas perguntarem: serve para tal patologia, ou para essa, ou para aquela outra? É geral? Olha, eu acho que eu me atrevo a dizer que nenhum medicamento, nenhum tratamento contempla a todos. A gente não pode generalizar a partir de uma evidência de eficácia. São muitas as evidências, porém ainda faltam algumas pesquisas, estudos, sobretudo no que se relaciona à nevralgia do trigêmeo. Então, comumente o óleo digamos que ele possa ser usado para além dos sintomas. Então, o que nós temos muitas vezes em indivíduos com dor crônica são os aspectos psicológicos, psiquiátricos. Uma dor crônica leva o indivíduo muitas vezes à ansiedade, à depressão. Então o óleo ele pode ajudar, sim, tá? Mas cada indivíduo tem o seu sistema endocannabinoide, tem as suas particularidades. Ele como eu sempre falo, é uma impressão digital. Então nenhum tratamento serve para todos da mesma forma, por melhor que ele seja, não é uma panaceia, tá? Então a gente precisa avaliar. Então muitas vezes a pessoa já vem ao consultório a partir de uma indicação, solicita o óleo de canabidiol. A gente pode falar depois sobre isso, né, a composição do óleo, etc.
Mas a verdade não é essa. Eu não prescrevo, eu avalio o indivíduo primeiramente, então assim, não me restringo, e se porventura ele tiver realmente os critérios necessários, aí sim a gente vai começar o tratamento com o canabidiol. Geralmente são pessoas que já passaram por uma série de outros tratamentos medicamentosos, já passaram por outras abordagens até invasivas e que não houve resposta terapêutica. Então, pessoas que já estão cansadas de usar sempre aquele mesmo esquema de sempre, os anticonvulsivantes, os antidepressivos, eles ajudam, sim, porém, eventualmente a resposta não é aquela que o indivíduo deseja no sentido de melhorar, né, dos sintomas. E o óleo pode sim ajudar, mas alguns respondem muito bem, outros nem tanto. Então há uma série de variáveis que compõem esse resultado final. Isso daí então vem de acordo com aquilo que a gente sempre fala. Funcionou para mim, não necessariamente vai funcionar para você. Ou deu mais ou menos certo para Maria, não dá para o João. É mais ou menos isso, não é? Exatamente, né? Sim, são aspectos genéticos, metabólicos, de personalidade, aspectos circunstanciais, né, do ambiente. Então, é multifatorial, né? Embora seja muito bem consubstanciado do ponto de vista científico, o que, digamos, causa, né, a fisiopatologia da nevralgia do trigêmeo, mas a gente não vai tratar a questão, digamos, de forma seletiva, né, pontual, o nervo, mas o indivíduo. A gente não trata a doença, mas o indivíduo que padece desse sofrimento, né? Então, a resposta vai depender muito de todos esses fatores que eu elenquei. Duas últimas perguntas, que é muito comum também ouvir. Tomar o óleo CBD com ou sem THC, fumar maconha, é a mesma coisa? Não, não é. Tanto é que muitas vezes a gente indica o óleo para pessoas com dependência, né? Tem alguns artigos mostrando isso, porque o uso controlado e funcional do canabidiol e seus outros fitocannabinoides. A gente tem que entender o seguinte: o óleo é um veículo no qual estão extraídos mais de 120 fitocannabinoides, terpenos, flavonoides. Então, e a via de administração é outra. Então, a via sublingual faz com que haja uma absorção, não haja um mecanismo de primeira passagem. Então, a biodisponibilidade e a ocupação dos receptores CB1 e CB2 é uma outra dinâmica. A inalação, o fumar, já é um efeito agudo, efêmero e que não se mantém, tá? Então, além de ter a questão, uma série de outros aspectos também, não tem absolutamente nada a ver, tá? As pessoas têm ainda essa preocupação, mas não significa que você esteja em uso de maconha, e não necessariamente vai ter uma dosagem de THC, embora seja preconizado um nível de THC para o tratamento da dor. Porém, a gente já sabe que tem uma série de outros fitocannabinoides que estão em estudo, como o canabigerol, o canabinol, CBN, CBG, que são bem interessantes para o tratamento da dor e não necessariamente vão causar aquele efeito psicoativo indesejável que pode comprometer a rotina do indivíduo. Tá, e uma última pergunta. Mas eu conheço um fulano, alguém, um senhor, uma senhora, uma pessoa que faz em casa e assim, é 10 vezes mais barato que comprar de uma associação ou de um importado. E ele garante que funciona. O que você diz a respeito disso? Como eu particularmente costumo dizer, comprar no câmbio negro.
Bom, até mesmo por aspectos éticos, né, eu jamais, né, faria essa sugestão para ninguém, até porque a padronização, e mesmo empresas que trabalham, né, com os óleos, tanto os importados quanto a associação, são constituídos por profissionais que entendem muito bem esses aspectos, né, da planta. Então a concentração, é difícil ter uma padronização da extração do óleo com seus componentes. Além da questão mesmo, né, ética, né, e a questão de não ser aceito esse tipo de fonte, digamos, geradora, né, do óleo, eu particularmente trabalho somente com aquelas que são regulamentadas pela Anvisa, porque você vai ter a garantia que aquele rótulo corresponde ao que tem no frasco. Isso dá para fazer uma analogia, por exemplo, com os fitoterápicos, né? As pessoas muitas vezes consomem achando que aqueles fármacos que estão ali disponíveis por ômega 3 ou outros também oligoelementos, ou mesmo valeriana, passiflora no caso da psiquiatria, mas de uma fonte duvidosa. Então a gente não sabe nem o que está usando. Então não dá para dizer aquilo não funcionou para mim, porque você não procurou as pessoas realmente que são cientistas, né? Então a gente tem que faleceu recentemente, né, o Michelin de Israel, e ele desde a década de 60 faz estudos muito aprofundados a respeito. Então não dá para você fazer esse tipo de manipulação caseira, artesanal, sabe? É um risco que eu particularmente não estimulo em absoluto, pelo contrário, né? Então eu te agradeço muito, eu acho que ficou tudo bem esclarecido agora, e gostaria que você falasse um pouquinho só sobre você, sobre a tua atuação como psiquiatra, as enfermidades ou alguns casos para os quais você tem prescrito canabidiol, e qual tem sido a margem de sucesso, mais ou menos, levando-se em consideração, claro, que cada um é único. Bom, a minha abordagem, eu sou psiquiatra, patologista, tenho especialização em psicossomática e formação em terapia cognitivo-comportamental. Também agora eu estou em um processo de estudo, né, acerca da neuromodulação, que é uma outra abordagem também, uma vez que 30% dos pacientes não respondem aos medicamentos, os quais são baseados na teoria monoaminérgica. Então, o óleo de canabidiol, ele é mais uma ferramenta clínica, tá? Mais uma possibilidade que pode ser interessante para um determinado perfil de pacientes. Então, tenho observado uma resposta parcial na grande maioria, tá? Porque muitos mantêm ainda a medicação alopática em relação à ansiedade, depressão, alguns casos bem interessantes de transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, embora os estudos ainda estejam em andamento, transtorno do espectro autista, sobretudo questões inerentes ao funcionamento, né, desse espectro e as suas comorbidades também. Então, e dor, sim, claro, fibromialgia, tá? Mas eu tenho observado, claro, a minha experiência, que ele tem ajudado mais, ele tem sido mais auxiliar, porque a proposta, e eu falo de perfil de paciente, é que o indivíduo, ele os pacientes que me conhecem, as pessoas que me conhecem, que passaram aqui no consultório, já sabem que eu sempre trago essa questão de você se apropriar do tratamento. Então, é alguém que esteja disposto a quebrar paradigmas, de mudar os hábitos de vida. Então, muitas vezes auxilia nesse sentido.
eu consigo, claro, depende muito do transtorno psiquiátrico. A gente não está falando de esquizofrenia, de transtorno afetivo bipolar tipo 1, a gente está colocando quadros que sejam passíveis, né, dentro dessa proposta não alopática, vamos colocar dessa forma. Então, os pacientes eles se dispõem a começar a fazer atividades físicas, melhorar a alimentação, a gente sabe da importância do link intestino-cérebro. Então, o indivíduo ele começa a se enxergar de uma outra maneira, fazer terapia e junto com o óleo, então é um conjunto. Se você não cuidar do terreno biológico, não adianta absolutamente nada você apenas usar o óleo, pingar ali, sublingual e esperar que algo aconteça, tá? Então é para que o indivíduo seja ativo e quebre paradigmas, que ele não fique à mercê muitas vezes de uma orientação médica, mas ele começa a fazer um uso até intuitivo, conhecendo como seu organismo vai responder ao óleo, seja full spectrum, como a gente fala, né, de canabidiol, no sentido de que tem todo um espectro de uma série de compostos. Então, a meu ver, é muito interessante, mas tem muito ainda para ser estudado, tá? Não dá para a gente ser negligente e trazer a questão de que isso vai resolver até mesmo por outros quadros que demência, declínio cognitivo, doença de Alzheimer. Já tive bons resultados, mas como eu digo, parcial. Tá? Ainda não, as pesquisas não permitem você deixar de fazer o uso da medicação em determinados quadros. Então, por isso é preciso muito cuidado, muita responsabilidade e não como eu costumo observar, né, de forma panfletária. Aparece a foto de alguém curou, né, me curou primeiro que não há cura. Tá? Porque não há doença, é um transtorno, é multifatorial, né? Então é muito mais complexo. Claro que a nevralgia do trigêmeo é um outro capítulo, né? Ela pode sim ser definida como uma doença, mas a gente sabe que ainda assim, né, configurada como doença, ela é influenciada pelos aspectos emocionais, pelos aspectos circunstanciais, por uma certa, claro, né? E outras abordagens talvez sejam mais interessantes. Infelizmente, como a Tatiana, ela me fez aprender muito a respeito, porque eu vivencio, né, com ela diariamente, né, o resultado de intervenções mal sucedidas, em virtude mesmo de um certo desconhecimento acerca da nevralgia. Então, ela é tratada como se fosse algo ainda que não tem um manejo específico num contexto, num setting de um pronto-socorro, de um hospital, a não ser que a pessoa realmente tenha condições e tenha o seu médico especialista ali acompanhando, né? O que nem sempre é possível, infelizmente. Tá ótimo, então, eu realmente... eu acho que esse vídeo deixa bem claro o porquê eu falo tanto que eu morro de orgulho da minha médica, morro de orgulho mesmo. Não. Agradeço muito seu tempo, que eu sei que você tem uma consultinha daqui a poucos minutos, mas eu te agradeço por esse esclarecimento extremamente precioso, importante, como também tua participação diversas vezes nas reuniões que a gente faz da FPA. E todo o cuidado e paciência que você tem com o meu tratamento sem nunca desistir. Super obrigado. Eu que agradeço, Tati.